Graça e paz, louvado, exaltado, glorificado seja o nome de Jesus. Passando aqui rapidinho para deixar uma palavra para o meu e para o teu coração. Esta palavra que eu vou deixar hoje está no livro de Mateus. Ela está no capítulo 3, no versículo 16, e também no capítulo 4, 1 e o 2. Vamos lá? E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram o céu, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Palavra linda, linda. Esse versículo aqui, o versículo 16, vem dizer, né, que Jesus tinha acabado de ser batizado. Jesus pelas águas e batizado pelo Espírito Santo, né? Ele estava cheio do Espírito Santo. E aí, no versículo 1 do capítulo 4, a palavra vai nos dizer que então Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Às vezes, nas nossas vidas, nós passamos por tempestades, por grandes tempestades, por desertos. E quando, às vezes, são os momentos que a gente está mais ligada com Deus. São momentos que a gente está mais na presença de Deus, que a gente está ali buscando a presença em jejum e em oração. E aí eu venho te lembrar aqui, ó, que com Jesus também foi assim. Só que a diferença é que muitas vezes, quando acontece isso com a gente, na maioria das vezes a gente começa a murmurar, a gente começa a reclamar. E a gente começa a falar: Jesus, eu estou, Jesus, buscando, estou jejuando, estou orando, por que tanto deserto, por que essa tempestade? Mas a gente não entende que muitas das tempestades são conduzidas pelo Espírito Santo. Muitas tempestades nas nossas vidas são conduzidas pelo Espírito Santo. E a gente não tem que murmurar, a gente não tem que reclamar, a gente somente tem que obedecer, porque essa tempestade faz parte do processo de Deus para as nossas vidas. Faz parte da promessa, faz parte do cuidado de Deus, faz parte do crescimento espiritual, faz parte deste caminho que Jesus traçou ali para a gente caminhar. Muitas vezes nós cristãos fazemos isso, muitas vezes. E muitas vezes as pessoas que estão de fora vê a gente passando por deserto, aí fala assim: ah lá, ó, é crente, mas tá passando por deserto, tá passando por ventania, tá passando por tempestade, sinal que não tá servindo direito a Deus, sinal que está em pecado. Sei não, hein? Não é assim que acontece? Mas eu quero te alegrar nessa noite e te deixar essa palavra, te dizer para você: Jesus estava cheio do Espírito Santo. Jesus tinha passado 40 dias e 40 noites jejuando, e ele foi conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Mas aí eu te pergunto, tem aí a diferença. Jesus, o diabo tentou, se você ler o texto mais abaixo, os versículos abaixo, você vai ver que Jesus foi tentado de todo jeito por Satanás. Jesus foi tentado de todas as formas. Satanás usou tudo ali que podia para fazer Jesus pecar, para fazer Jesus desistir, para fazer Jesus, blasfemar contra Deus, contra o Pai. Mas Jesus estava como? Estava cheio da presença do Espírito Santo. Jesus estava cheio e Jesus venceu. Jesus venceu cada tentação de Satanás. Então, meu irmão, minha irmã, seja cheio da presença de Deus. Viva uma vida limpa diante de Deus. E não se preocupe, que o Espírito Santo pode conduzir você ao deserto. O Espírito Santo pode conduzir você às tempestades, mas ele conduzirá sabendo que você vai vencer, sabendo que você já é vencedor,
sabendo que você tem condições de passar por ela, porque Ele vai estar com você. Amém?